Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela, sou psicóloga clínica. Aqui está o meu contato. E também trabalho nessa plataforma do YouTube, trazendo as leituras que eu faço durante o mês, durante o ano, porque além de psicóloga, eu também sou leitora. Então, se você também é leitor, fica aqui nesse vídeo, gosta de ver umas literaturas interessantes, de aprender com os livros, você está no canal certo. Não pula esse vídeo, continua aí que a gente vai falar das leituras agora. Mas já se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu colocar aqui, ok? Não é um livro finalizado esse mês, então provavelmente ele vem para o próximo mês. Mas o que eu posso falar para vocês? Tem um ensaio, né, tem um livro, tem um filme, né, sobre esse livro, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e eu não havia lido nada do José Saramago, e foi o meu primeiro contato com o escritor. Eu tenho esse livro, o que eu comecei a fazer? Eu comprei bastante livro, vocês viram aí. Só que eu falei assim, caramba, eu tenho tanto livro na estante e eu quero pegar alguns livros que estão na estante já há algum tempo, que eu já tenho vontade de ler, e eu quero fazer leitura desses livros. Então eu peguei o José Saramago justamente por isso. Então o livro, ele fala, eu não vi ainda o filme, porque eu quero primeiro terminar a leitura, mas é um livro que fala sobre alguém que fica cego e de repente todo mundo fica cego, vira uma pandemia e aí muitas pessoas estão ficando cegos, só que os primeiros cegos é colocado dentro de um manicômio para poder ser isolado, para que a contaminação não ocorra nas outras pessoas, só que isso a gente não sabe se está ocorrendo, se não está ocorrendo. A gente sabe da história daqueles cegos ali e como a história daqueles primeiros cegos, eles vão se interligar. E aí vai fazendo uma construção. O início do livro, ele faz essa construção dos personagens, ele coloca a personalidade do personagem bem descrita, e isso é bem interessante. Ele soube assim, diferenciar cada personagem, ele bota uma criança, bota uma prostituta, bota vários tipos de pessoas, bota um médico, bota um taxista, bota um ladrão, e bota essas pessoas para conviver dentro de um determinado espaço, e a gente vai acompanhando o que vai acontecendo ali dentro daquele espaço privado onde essas personalidades se misturam. Outras pessoas vão chegando e, gente, o livro contém muito gatilho, o livro é angustiante, ele contém umas partes assim bem pesada para a gente acompanhar, e a gente vai fazendo a leitura do livro, ele faz a gente sentir muitas coisas. O livro, ele traz muitos sentimentos em nós e a gente fica simplesmente, gente, estapefada, estatalada, impressionada, porque apesar de saber que é assim que acontece, como está descrito aqui, porque é uma descrição real do que acontece quando a gente tem muitas personalidades ali divididas, pessoas com valores diferentes, é o que realmente acontece, o que está citado aqui no livro, mas ainda assim a gente se impressiona. Que a gente pensa assim, nossa, mas eles estão todos cegos, eles vão se ajudar, eles vão ser companheiros e tal. Mas ali ele está descrevendo a essência do ser humano, a essência, os valores, a moral. Ele está fazendo uma descrição de tudo isso, e quem dentro desse processo se mantém de determinado jeito e outro que não se mantém, e às vezes a gente pensa, nossa, mas isso não pode piorar, e aí o negócio piora e aquilo te angustia. Eu confesso para vocês que teve uma parte que foi bem pesada para mim poder fazer leitura e o meu coração acelerava, mas eu queria passar logo para saber o que tinha acontecido depois, e eu acho que foi nessa parte que eu dei uma respirada e parei, não peguei o livro mais para ler, mas eu vou continuar porque é triste, porque eu sei que é real. É triste porque eu sei que acontece. E é isso. E a gente fica triste fazendo a leitura do livro, mas a gente entende que dentro do livro ele joga uma verdade na nossa cara com relação à humanidade, e a gente fica simplesmente impressionada, simplesmente triste, porque a gente sabe que é real. Essa leitura foi uma das leituras concluídas esse mês, que é esse livrinho aqui, Corajosas, Contos das Princesas Nada Encantadas. Eu achei esse livrinho aqui muito
fofo, muito fofo. O livro é lindo, a diagramação é ótima. Cada capítulozinho, dependendo da princesa, tem um íconezinho para poder falar sobre cada princesa. Tem uma fotinha em cada conto. O primeiro contozinho tem sempre uma fotinha da princesa que está sendo mencionada. Esse livrinho ficou na promoção na Amazon, mas resumidamente, esse livrinho é uma pegada cristã e agora sim, tem uma pegada cristã literária romântica muito legal agora, tá surgindo isso daí, porque antes a gente não tinha muita coisa sobre romance, sobre contos, com essa pegada mais cristã. E eu achei incrível, eu comprei esse livro, eu tinha falado, Bela, compra esse livro, mas assim, não interessou ela, eu falei, eu vou comprar, me interessou. E aí vem um contozinho de cada, e se eu não me engano tem já o 2 tem a Mulan, eu não lembro os outros personagens, mas eu sei que tem a princesa Mulan. E o que eu posso dizer desse livro, que são contos bem leves, bem tranquilo de ler, bem aconchegante, bem sessão da tarde, tá? Não se tornou o meu livro favorito, mas assim, se tornou um livro assim, que eu gostei de fazer a leitura. Se tivesse que fazer a releitura desse livrinho, eu faria com certeza. Eu acho que para um jovem, um adolescente, o livrinho ele traz uns questionamentos importantes com relação ao futuro, com relação ao que se quer da vida, com relação ao propósito de Deus na vida das pessoas, né? E aí eu achei muito interessante e eu pensei que eu gostaria mais do conto da Bela, né, da Bela e a Fera, mas eu me surpreendi porque o conto que eu mais gostei foi o da Princesa e o Sapo. Próximo livro, acho que vocês já estão vendo. Eu li finalmente esse livro, que é o Hobbit. Estava dentro da minha wishlist para leitura já há milhões e milhões de anos. E é um livrinho que eu já estou aqui na minha estante já tem muito tempo. O começo da leitura foi bem desgastante. Até aqui, ó, a letrinha do Hobbit já está até gasta. Não sei se foi por conta que eu fui lendo ou se foi com o tempo, assim, roçando um livrinho no outro e acabou apagando. Mas é um livro numa edição magnífica, esse livro aqui, e a história é muito interessante. O início da história é de um jeito e a continuação da história é de um outro jeito. E eu achei que no início ficou um pouco pesado, assim, a leitura não tinha me agradado tanto, mas depois que eu fui entrando e aí eu fui, assim, me apaixonando pelo Hobbit dentro da história, dentro daquilo que ele fazia, como ele mostrou a personalidade dele, como ele cresceu como personagem dentro do livro, como ele cresceu psicologicamente falando, porque ele entra na história de um jeito e ele sai da história de um jeito totalmente diferente. Na realidade, ele finaliza a história de um jeito totalmente diferente e assim, foi incrível fazer a leitura desse livro e ter essa percepção. O próximo livro, que também não está acabado, mas é um livro que eu já falei para vocês, acho que dele, é um livro que eu vou pôr na minha cabeceira, e eu já fiz várias marcações laterais, marcações na parte de cima, porque é um livro essencial. Se você quer um livro essencial, fácil, e que você faça a leitura e faça assim, nossa, quanto aprendizado tem nesse pequeno texto. Tá indicada essa leitura, com certeza esse livro vai se tornar o meu livro preferido, um dos preferidos do ano. Ele vai ganhar 5 estrelas com toda certeza. Um Café com Sêneca, um guia estoico para a arte de viver. O que que acontece? O estoicismo, ele foi uma base, inclusive psicológica, e ele foi para a psicologia, né? E o estoicismo, o ATCC, tem um pequeno modo de operar que bebeu da fonte do estoicismo, que é o que a gente chama de questionamento socrático. E esse questionamento socrático, ele vem da filosofia, né? E a filosofia, gente, eu sou apaixonada por filosofia, né? Quem me conhece sabe. Acho que uma das pós que com certeza eu faria seria filosofia. E aí ele vem bebendo dessa fonte, a psicologia vem bebendo da fonte da filosofia, e vem trazendo mais conhecimento. Uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida, a arte perdida da amizade, valorize seu tempo, não adie a vida. Então são temas assim, parece autoajuda, mas não é autoajuda não. O livro é incrível, incrível.
Esse livrinho aqui, olha, botei tudo fora da ordem. É o livrinho que eu vou fazer releitura. Eu coloquei aqui, eu falei assim, nossa, eu tô com vontade de ler um romancezinho. E aí eu trouxe esse livro, Morro dos Ventos Uivantes, da editora Princípios. É a edição de luxo deles, então ele tem essa lombada aqui vermelha, ele vem com uma fitinha preta. O livro é extremamente lindo. E eu li esse livro porque eu não comecei a minha vida literária no Crepúsculo, porque eu já tinha uma vida literária antes do Crepúsculo. Eu sei que tem uma galera que começa a vida literária no Crepúsculo, tem uma galera que começa a vida literária com Harry Potter. Então, assim, não foi nessa entrada que eu fiz essa minha descoberta sobre a leitura, sobre gostar de ler. Mas eu lembro que na saga do Crepúsculo eu li, eu gostei muito, assim, ela citava esse livrinho, eu falei, eu quero ler. E aí eu pego, leio esse livro e, que história maravilhosa. E aí eu lembro que eu gostei muito, só que, gente, vocês acreditam que eu não lembro da história? Eu lembro, assim, vagamente da história. E aí eu falei assim, queria ler um livrinho assim, mas eu não quero ler livros só por obrigação, eu quero ler livros porque, tô com vontade de ler um livro. E aí eu falei assim, bom, vou pegar esse daqui, eu olhei para a estante, O Morro dos Ventos Uivantes, vai ser minha próxima leitura, e eu tenho certeza que eu vou gostar de fazer leitura desse livrinho nessa edição maravilhosa. Eu lembro vagamente da história e fazer releitura, eu tô até pensando em fazer releituras dos livros preferidos que eu tenho anotado, porque a gente tem uma nova percepção, tem tanto livro incrível que eu dei 5 estrelas, e quando eu releio eu tenho percepções novas, minha visão sobre aquilo ali se amplia, porque nós, como seres humanos, a gente vai se ampliando conforme o tempo, a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende, e aí quando a gente faz uma releitura de algo que a gente gostou, a gente sempre pega algo que a gente não pegou na vez anterior, porque o momento não coincidiu de você pensar sobre aquilo, mas eu acho incrível quando a gente faz uma releitura e o livro fala com a gente de maneira diferente. Aconteceu muito isso nas Crônicas de Nárnia, que eu já li 3 vezes. E agora eu vou mostrar para vocês a Bíblia, minha filha colou aqui, e eu nunca consegui descolar, mas tinha até que dar um trato na minha menina, que estava bem desgastadinha, mas eu fiz a leitura da Bíblia, continuo fazendo a leitura da Bíblia, e eu tô no livro de Jó, gente. Livro de Jó é um livro bem pesado, mas é um livro muito necessário. Se você não gosta de conteúdo cristão, bom, aqui tem todo tipo de conteúdo, então o vídeo finalizou aqui para você, mas quem gosta, eu acho que assim, quando a gente é leitor, a gente tem que ler de tudo, e a gente tem que ler para poder saber se a gente gosta ou se a gente não gosta. Mas eu tô lendo, eu já terminei o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios, gente, o livro de Provérbios é incrível. Sabe que eu lembro aquelas caixinhas assim que a gente pegava, vamos pegar uma promessinha, ou era um salmo, ou era um Provérbios. O livro de Provérbios tem muito conteúdo, muita coisa, e eu finalizei o livro de Provérbios. Leram já algum desses livros? Se vocês leram, compartilhe aqui comigo, não fica acanhado não, eu sempre respondo os comentários, coloca um comentário aqui para mim poder responder vocês, quais livros daqui você leu e quais vocês ficaram interessados de fazer leitura. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijos!